como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Eu sou José Raul Batista, sou host desse programa e quero te dar as boas-vindas. Coisa boa te ter aqui. Seja bem-vindo, a casa é sua. Aqui é um local onde empreendedores, líderes de negócios encontram temas sobre liderança, gestão empresarial, gestão de pessoas, dias de crise, superação, integridade. Aqui, o que envolve empreendedorismo, aqui é o local. Se você gosta desse tema, se você curte, você chegou no local certo. Então, quero te dar as boas-vindas. Coisa boa te ter aqui, é uma bênção te ter com a gente aqui. Então seja bem-vindo, a casa é sua, aproveite que hoje o tema é maravilhoso, né? Na força do braço, o que será que tem por vir, né? Mas antes de a gente entrar no tema, antes de a gente entrar se debruçar nesse assunto, eu quero dar as boas-vindas para essa mesa aqui maravilhosa. Pastor Gabriel, seja bem-vindo, coisa boa te ter aqui. Amém. Obrigado, Raul. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos aqui e também muito obrigado por estar na presença de cada um de vocês que está nos assistindo e nos escutando. É um tema desafiador, né? Um tema que para o empreendedor, para o empresário, é um desafio diário, né? Depender de Deus muitas vezes, para não fazer as coisas na força do braço. Já estou dando um spoiler aqui das coisas, né? Mas é importante. A gente vai desvendar algumas coisas que nós vamos caminhar num tema bem interessante, bem atual, né? Antigo, porém atual. Não sei, contemporâneo, vamos dizer assim. Bacana, bacana. Então, um tema muito profundo. Vamos junto. Legal. Obrigado, pastor. Anderson, seja bem-vindo, mais uma aí. Seja bem-vindo, lá. que bom te ter aqui, cara. Então, olá pessoal, tudo bem? Novamente, é muito bom estar aqui, né? Mais uma semana aí se passando, mais uma semana se reunindo e falando do propósito, falando de empreendedor, de empreendedorismo, dizendo o que esse manual nos traz a cada dia, o que ele pode nos guiar. E hoje, esse assunto muito importante que vai ser realmente essa força no braço, o que realmente é, o que o empresário passa a cada dia sobre isso e o que a palavra vai nos fazer seguir, de um certo modo, as coisas certas, né? A gente é desafiado todos os dias, a gente é desafiado a trabalhar muito, mas por que trabalhar muito? Né? Então vai ficar aí esse bate-papo muito bom aí, nesses 1 hora de conversa. Maravilha. Antes de eu te apresentar o nosso convidado, que nos sacaneou com esse cheiro aqui, né, Tamara? Vocês não sentem cheiro, vocês não sabem o que está acontecendo aqui onde a gente está gravando. Deixa eu te fazer um convite. Se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve no canal. Aciona o sininho ali para receber as notificações de cada novo episódio. Comenta, diz o que está achando desse conteúdo. Curte, compartilha com alguém para que a gente possa fazer cada vez mais o reino avançar. A gente está falando direto da Carral Church em Gravataí, no Rio Grande do Sul, através do Carral Business. Mas sem mais delonga, Márcio, que honra, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um irmão em Cristo. Coisa boa te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Em nome da mesa, a gente te recebe de braços abertos. Obrigado, Raul, pelo convite. Obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Creio que vai ser algo tremendo, que Deus vai operar aqui no nosso meio. Com certeza. Né? Amém. E fica com a gente. Esse bate-papo vai ser produtivo e, com certeza, vai ser muito esclarecedor para você que tem um comércio, que tem uma empresa e que muitas vezes chega num limite, né? Nossa, o que eu faço? Então não é sempre na força do braço. Mais um spoiler aí, né? Boa, boa. Apesar do braço do homem ser grande, hoje vocês vão entender que tem um cara maior ainda que ele para trabalhar. Antes de a gente entrar no tema e conhecer um pouquinho, né, navegar dentro desse tema, que ele é desafiador, o pastor falou aqui que ele é um tema contemporâneo. Eu tenho falo muito, tem a diferença do antigo e do velho, né? O velho é que está ultrapassado, o antigo é que ultrapassa o tempo e continua novo. Eu acho que esse tema é um tema que é antigo, porque ele ultrapassa o tempo e continua novo, né? Mas antes de entrar nesse tema, pastor, poderia orar por nós aí, pela audiência, por favor? Vamos lá. Nos coloquemos na presença do Senhor. Então, Pai, muito obrigado por mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui como igreja, como irmãos e juntos, Senhor, desvendando esses temas que são tão proveitosos, Senhor. E hoje nós te pedimos, amado Espírito Santo, seja conosco,
venha guiando, Senhor, as informações, coloca aos nossos corações, aos nossos lábios, a instrução que está apoiada pela Tua palavra. Assim nós agradecemos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E este lugar, Senhor, se torne um ponto de contato com essas pessoas que nos ouvem, nos assistem, e a partir de agora elas sejam abençoadas, sejam enriquecidas no conhecimento, para que possam criar essa coragem, essa fé, para avançar nos seus negócios, nos seus projetos, diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Você sabe que esse tema, quando a gente resolveu falar, ele era um tema que, antes da minha conversão para Cristo, era uma das minhas verdades. E eu tive que aprender da pior maneira, né? Explica. Vou falar durante o podcast, porque senão a gente acaba com o podcast agora. Eu preciso me manter emocionalmente firme aqui, né? Mas eu tenho certeza que você é empresário. Muitas vezes você passa por isso, né? Então a gente acaba tendo que fazer o nosso negócio prosperar e acredita muito na nossa técnica, nosso instinto, na nossa estratégia, né? Na nossa capacidade, né? de dar resultado, no nosso esforço, né? A gente, no nosso suor, na nossa inteligência, nossa, né? Mas a Bíblia, ela, de maneira repetida, nos ensina a cada novo mergulho, né? Que existe um limite, né? Que a gente precisa, em algum momento, né? Buscar alguém maior que a gente, né? E para mim isso é sabedoria, isso é evolução, né? Alguém maior que nossas forças, né? E sem a bênção de Deus, é claro que nada cresce. Pastor, o que é Bíblia? Né? O que a Bíblia nos ensina sobre tentar crescer um negócio só na força do braço? Uau! Vamos para a Bíblia, né? Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não estiver, se o Senhor não apoiar, nós estaremos cansados, estressados, angustiados, aflitos, porque tudo vai cair sobre a nossa responsabilidade, sobre os nossos braços. E a gente, ser humano, é limitado, né? A gente pode fazer muitas coisas e Deus nos fez assim, com a condição de criar. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, então a gente também cria. Deus criou todas as coisas, a gente colocou em nós vamos dizer assim, o poder de criar, né? Então nós também temos a condição de criar. Tudo que Deus colocou em nós é bom e nós precisamos retornar isso para Ele. De qual forma? Crendo, conversando com Deus e se aconselhando nele, vamos dizer assim, em oração e na leitura da palavra, e na comunhão com os irmãos, com a igreja. Ali nós vamos entendendo que se o Senhor não edifica, se o Senhor não constrói, se o Senhor não está junto, a gente vai em vão trabalhar. Em outra passagem diz Jeremias 17:5, maldito, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal de seu braço, cujo o coração se desvia do Senhor. Confiar na força do braço é algo que afasta Deus. Porque a confiança no braço, vamos dizer assim, confiar no braço, é confiar na sua própria sabedoria, confiar no seu próprio entendimento, né? A Bíblia também diz lá nos evangelhos, não se apoie no seu próprio entendimento. Perdão, nos evangelhos não, em Salmos, não apoiar-se no próprio entendimento. Não é vantajoso, de maneira alguma, nós estarmos apoiados na nossa própria sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, sim, essa é proveitosa. Essa eu posso me apoiar. Nessa eu posso desfrutar. Agora, naquilo que vem do homem, as coisas que a gente acha, né? Construímos muita coisa em cima do achismo, do que eu acho que é bom. Eu acho. E eu acho não me levou, eu pelo menos na minha experiência, o eu acho nunca me levou a lugar nenhum. Agora, quando eu comecei a pedir apoio, quando eu comecei a buscar no Senhor a orientação, quando eu comecei a ler a palavra, quando eu comecei a orar e dizer, Senhor, Tu é o meu sócio, Tu és o meu dono, Tu és o meu tudo. Quando eu comecei a entregar, eu parei de edificar as coisas em vão. E aí, em vão, né,
como diz ali o Salmo, vou voltar no Salmo aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Imagina o pessoal lá da segurança lá, Anderson, né? Muitos são os sentinelas, vamos dizer assim, né? Que protegem a cidade, protegem os condomínios, protegem no teu negócio. Mas por trás deles tem que estar o Senhor. E aí, como é importante a liderança de um negócio estar apoiado pela palavra, estar apoiado nos princípios bíblicos, alguém que teme a Deus, né? Lá na ponta a gente não sabe. Quantas vezes eu me deparei por situações no meu trabalho em que, aos olhos dos homens, eu fui vencido por um equipamento, não sei consertar, não consigo resolver. E esgotei, como você falou, esgotou, né? E eu quando saio de manhã para trabalhar, eu oro ao Senhor, eu consagro o meu dia, eu coloco meus trabalhos, meus clientes diante do Senhor, o que eu vou fazer, as decisões. E às vezes você fica ali, né? E às vezes eu chego num cliente, é impressionante, se você está conectado com o Senhor, ele já te coloca a orar, a repreender algumas coisas, a abençoar aquele local. E daqui a pouco você, quando vai fazer o serviço em si, foi um estalar de Deus, foi tão fácil. Porque você trouxe Deus para a causa, você entregou a Ele e não confiou no próprio braço, né? Acho que a gente pode começar nisso, queridos. A gente pode apoiar-se na sabedoria de Deus, na sabedoria milenar, na palavra do Senhor, confiando todos os nossos caminhos nele. E vamos avançando aqui nesse tema hoje. Perfeito, pastor. E o senhor estava falando aí, eu lembrando, né, é tão óbvio, é tão claro, mas por que é tão difícil? Não sei se você contou com vocês, mas comigo sempre foi, nunca foi no amor, sempre foi na dor. Por que isso tá, né? E eu vejo empresários todos os dias, dia sim, dia também, ainda optando pela dor sem entender. Nós somos independentes, e, né? Sabe? E como é desafiador, né? Seja pela independência, de conquistar. E às vezes a gente vai andando um passo após o outro e não vê que ao nosso lado estão aqueles que nos amam, estão aqueles que podem nos dar dicas que vamos dizer assim, encurtariam o nosso esforço. Perfeito, né? perfeito. E às vezes a gente não olha. Né? Eu trabalho, o Márcio trabalha com o pai, né? Quantas vezes trabalhando com meu pai, eu chego nos ambientes muitas vezes e ele está junto, eu disse, e aí, o que vamos fazer, meu jovem? E aí, meu jovem, o que vamos fazer? Né? Eu posso ir por aqui, mas o que o senhor acha? Que legal. Né? O que o senhor acha? É de praxe. As pessoas às vezes param, né? Me alongando um pouquinho, mas as pessoas às vezes perguntam, é pai e filho trabalhando juntos? Sim. Aí vocês se dão bem? Analisa aí, depois tu tira as conclusões. Né? Claro, nos damos bem, vamos dar bem a vida toda em nome de Jesus. Mas porque cada um sabe que precisa do outro. E muitas vezes ele diz, o que tu acha? Como é que é? Eu não sei tudo, mas o senhor começou primeiro. Né? Então, o que o senhor acha? E eu devolvo para ele. Vamos batendo um papo até que a gente chega num denominador. Perfeito, perfeito. É um ajudando o outro. Mas o que parece para mim, às vezes, é que quanto mais técnico tu é, ou quanto mais orgulhoso tu é, Sim. quanto mais teimoso tu é, tu foge, às vezes, do princípio básico, né? Que é consagrar a Deus, entender, né? Às vezes precisa assim, de um milagre, às vezes de algo trabalhar de Deus, né? Precisa passar por um processo, por um deserto para entender, né? E talvez você aí que está nos vendo está passando por um deserto agora, está passando por uma prensa, né? Que a gente estava falando antes do azeite. Acontece. E quando a gente começa a entender, a construir uma estratégia de direcionar nossas empresas, não só pela força do braço, ela é necessária. Tem uma parte que é de Deus, tem parte que é nossa. É um complemento, mas existe um limite da nossa força. Eu não sei antes se tu já passou, se tem algum testemunho em que tu estava ali e foi só por Deus que a coisa aconteceu, né? Foi só por Deus que a coisa avançou. Que vai testemunhando que todo empreendedor precisa, sim, ter a sua parte no processo, mas não só confiar na força do braço. Já passou por essa em algum momento? Eu vejo assim que nós somos muitos empreendedores jogam muito mais às vezes na frente o que não tem, né? Eles não têm aquilo para começar um trabalho, e ele vê muito mais à frente que as pessoas que são ali no chão, e nenhum tá errado, né? Algumas coisas na minha vida sempre aconteceram não nos 45, mas sempre nos 55, né? Coisas assim que tu não sabe mais o que fazer. Um corte bom.
E quando eu trabalhava, que era mais a força do braço mesmo, que eu não tinha colocado Deus ainda no meu negócio, já estava na minha vida, sempre esteve na minha vida, mas não no meu negócio, né, alguns anos atrás. E isso fazia com que, até mesmo quando tu abriu, né, Raul, a gente fica o quê? Cansado. A gente fica esgotado, né? E quando não tem a esperança que aquilo ali não vai melhorar, tu acaba caindo em algo que tu nem sabe, não tem nem palavra para explicar, porque uma tristeza, não é uma depressão, mas algo assim, o que eu tô fazendo de errado, uma frustração, né? Pá, eu construí isso certo, eu sigo, né, o caminho, talvez seja que é certo, mas eu tô sempre ali caindo, tô sempre no 55, tô sempre na pressão, mas o que falta para virar a chave, né? E eu lembro que alguns anos atrás, assim, nós tínhamos que pagar um valor, né? E esse valor, ele era um valor não tão alto, mas é como a gente comenta, né? Os R$100 para uma pessoa é mesmo 1 bilhão para outra pessoa. É a mesma preocupação, né? Porque tu tem que pagar aquela conta. E eu estava ali com aquela conta, assim, né? E eu, nossa, eu preciso fazer isso porque vai acontecer uma transformação no meu negócio ruim se eu não pagar essa conta, né? Que influenciava várias pessoas, que era questão de funcionários. Então eu orei, me ajoelhei no meu quarto e pedi, né, que viesse um milagre naquele momento, né, que eu não saberia o que realmente, o que seria acontecer. E esses são alguns milagres que aconteceram na minha vida que não tem dúvidas que foi Deus que agiu, né? Que naquele momento onde eu levantei e peguei meu celular e vi que uma pessoa chegou assim, Anderson, estou te pagando tal conta, que já estava atrasada, e eu consegui pagar aquela conta, foi algo que foi transformador, assim. Então, que foi minutos, né? Então são coisas assim que vem acontecendo na vida, né? Que não aconteciam quando eu não entreguei o meu negócio para Deus. Não acontecia. Né? Eu estava sufocado ali, a água estava batendo e não acontecia, via o negócio e acabei o que acontecendo? Que a gente comenta, a gente quebra, né? E a gente começa do zero de novo. Mas lá, deixe as suas frustrações, o seu coração, né, que está hoje aflito, tenta se confortar com Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te trazer, né, uma resposta que logo ali na frente. E aí quando eu volto e digo assim, pô, eu já estava lá nos 55 e as coisas não aconteceram, não ia acontecer, porque eu não tinha entregue. Eu não poderia estar nos 55, eu deveria ter resolvido lá nos 32, 34 minutos, né? Então, e eu não entreguei para Deus para Ele resolver para mim. Então já tinha passado o tempo. Então Ele fez eu novamente recomeçar para, não, olha só, tu tem a tua força do braço, né? Tu construiu as coisas até aqui, eu te dei os caminhos, oportunidades e tu conseguiu buscar o teu conhecimento e aproveitar essa oportunidade. Bênção. Mas, em determinado momento, não perguntou para mim se era realmente aquele caminho que eu deveria seguir. Então, não era aquele caminho. E agora tu vai ter que voltar de novo e recomeçar. Então, é isso que eu acho, que tu deixando a força do braço leva nós a levantar mais cedo, né? Faz nós, talvez, trabalhar 20, 24 horas por dia, né? Porque às vezes quando a gente trabalha dormindo. E essa força do braço faz. Tu trabalha dormindo, com certeza. Eu trabalho, sim. Então, tu faz as coisas, né, acontecerem enquanto tu deixa lá pra Deus e as coisas realmente acontecem. Vai que vai acontecer. Tu tava falando, eu tava lembrando, né? Eu passei por uma cena uma vez e tinha um empresário que falava, e vocês colocaram o indicador de Deus aí, e eu sou consultor de empresa, eu sou muito técnico, né? Tipo assim, como é que eu monto uma meta, como é que eu monto uma lacuna, como é que eu vejo oportunidade, medição de mercado, tua capacidade de alcançar, qual é o tamanho da tua perna, né? Tipo assim, então eu consigo tangibilizar isso tecnicamente, né? A formação te dá isso. E esse é um pouco do meu braço, né? Vamos pensar assim. E nós colocávamos ali, né? As metas, né? Estudava mercado, estudava a tua capacidade produtiva de vender, de produzir, de entregar, e aí tu colocava um desafio em cima do teu melhor momento na linha histórica. Daí tu tinha um ponto gráfico, daí tu buscava, tu já fez isso uma vez, tu conhece o caminho, dá pra fazer de novo, e aí tu colocava um desafio ali, dá uma entendida na economia, ponto, a meta estava montada.
Daí chegava o dono e falava, tá aí o indicador de Deus. Daí a primeira vez que eu tô na reunião, o que é o indicador de Deus, né? O que é o indicador de Deus? O indicador de Deus é aquele que te dá arrepio na espinha que tu não sabe como tu vai. É aquele indicador, tipo assim, então ele sempre botava lá 3%, 4%, 10% a mais. Pensa assim, ó, tu tem um histórico de venda, um histórico de produção, tua capacidade produtiva. Sim. Daí tu fala assim, pô, no meu melhor momento, quando tudo deu certo, fiz 100. Então ele já fala assim, vamos propor a fazer 105, imaginando estourar a bolha do meu melhor momento. Falou assim, mas não, vamos fazer 115. Mas a gente não conhece, é muito uma lacuna. Não, esse aqui é o indicador de Deus, pode botar. Deus vai entregar, vai dar o passe, ele vai dar o chão. E daí tá num mundo técnico, falando ali, e ele fala assim, os teus números te dizem outra coisa? Não, o time não tem condições de fazer isso. Nunca fez na história, né? Então, tava contando um pouco da história, assim, às vezes tem que ter um indicador de Deus em alguns momentos, né? Tem hora que não tem. Os números não vão te dar isso aí. O que tu tem no teu braço, teu conhecimento, a capacidade, teu caixa, não vão te dar. Teu processo de conhecimento não vai te entregar. Tu tem passado por isso no teu dia a dia? Tu já viu esses caras batendo cabeça aí? Tu já viu essa dificuldade de o cara confiar, às vezes, em alguns momentos? Sim, já me identifiquei com tudo que foi falado na É mesmo? Já assistiu? Já viu de perto? Tenho experiência em tudo isso. E é exatamente assim. É desafiador, né? Se eu Desafiador. produzir, eu vou vender. Se eu vender, eu consigo comprar mais, eu consigo produzir melhor. E aí, na verdade, tu chega numa determinada situação da vida que tu percebe que tu só coletou dados até agora. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso mesmo. Vivi 30 anos coletando dados e agora eu vou começar uma nova carreira. Porque eu aprendi muita coisa que se deve fazer, né, no meu ramo, né, com produção, lidar com equipe, mas eu nunca fui um cara técnico. Eu sempre fui muito comercial, assim. Eu gostava era de vender. Meu pai produzia, minha esposa também gostava de trabalhar nisso, na produção, nos processos, né? E eu cuidava de vender e comprar matéria-prima. Mas eu, na minha opinião, eu sempre era o melhor, eu era insubstituível. Perfeito. Ou até mesmo as outras pessoas não entendiam o que eu entendia, né? Até que um dia eu percebi que realmente tudo que eu estava fazendo não tinha sentido. E aí, lidar com esse conflito. Ah, é difícil, nossa. É o que eu passei. E entrando aqui no nossa segunda pergunta aqui, quando a gente estava construindo um pouco desse tema, e talvez você que está nos assistindo que não seja cristão, talvez está parecendo que papo de louco é esse, né? Que esses caras estão falando, né? E pode acontecer isso sim, né? Tem coisas e você vai ter testemunho disso aqui hoje, mas como é que a gente consegue de uma maneira agora, né? Porque quando tu começa a falar nesse conceito, parece que tu tá pregando, tá tentando evangelizar, tá tentando colocar algo espiritual em algo que é material, que é negócio, no final do dia o que vale é o número da conta, o que vale, né? Então, como que a gente consegue, isso na tua cabeça, assim, como é que a gente consegue gerar um equilíbrio de mensagem, de entendimento, né? Para não ser um ativista do trabalho, que o que dá resultado é trabalhar, acordar cedo, é que paga a conta, né? E ao mesmo tempo não ficar muito no outro lado. Não, fico para trás, sim. Deus provei, tá tudo certo, sabe aquela coisa de... Porque há um desafio de equilibrar, cá entre nós, né? A sanidade e a espiritualidade. Claro. Porque tu falou uma coisa muito importante. Às vezes eu estou colocando fé em algo que Deus não consagrou. E eu não sei com vocês, mas eu descobri há pouco tempo, pastor, que Deus fala comigo através de pessoas. Eu comecei a ver algumas coisas e comecei a meditar. Tem pessoas que vê Deus no passarinho, né? Cada um tem a sua experiência, né? Individual a experiência. Sim. Comigo vêm as pessoas, normalmente estranhas, do nada me fala alguma coisa e eu aprendi a reconhecer os sinais de Deus. Então, agora trazendo para o nosso mundo empresarial aqui, a gente falou em algum podcast das esposas, né, que dão um conselho para a gente. Anderson, como é que a gente consegue equilibrar vamos lá, a estratégia material mesmo do negócio e ao mesmo tempo manter o espiritual junto, sem ir para um ponto de mais e nem para um ponto de outro? Como é que a gente consegue levar isso para dentro dos negócios? Quando nós... No meu mundo empresarial e de empreendedor, né, eu vejo que tu tem que sim
fazer a questão da força do braço, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que não são cristãs que estão aí, né? Têm suas empresas bem estabelecidas, têm suas empresas bem, né? Não sei como é que é a vida deles, não sei a vida empresarial, mas cresceram em si as suas empresas e conseguiram transformar o mercado, né? Mas quando tu chega e coloca essa força maior de dizer, pô, eu vou me entregar a Deus, mas não é só entregar a Deus. Deus não faz tu acordar cedo às 5, 6 horas da manhã, ou Deus não faz tu dormir tarde, né? Deus, ele te dá o caminho para te trabalhar, mas tu tem que estar correndo lá atrás, lá fazendo teus trabalhos, talvez tem que estar liderando uma pessoa. Muito bem quando o Raul chega e diz, escuta hoje, nós empreendedores e empresários, há vários podcasts aqui, o que a gente vem sempre conversando? Escute as pessoas que estão do seu lado. Pode ser um funcionário, pode ser um teu amigo, pode ser alguém que vai vir dar um toque lá especial no teu negócio e o Espírito Santo vai dizer, olha, é isso aí que eu estou falando contigo. Vamos lá, vamos agir, vamos fazer de outra forma lá o salgado, vamos fazer de outra forma o atendimento, né? Raul, vamos fazer a estratégia, tem que botar o meu índice lá sim, né? E a partir do que ele pegou e com uma pessoa que é de números. Nós cristãos, dentro de empreender, a gente não trabalha com números, a gente trabalha com os números para saber os fatos que vão acontecer, mas a gente trabalha com além dos números, que é uma esperança, algo bem maior que isso vai sim acontecer quando a gente se entrega, né? E quando o pastor chega e nos diz assim na oração hoje, bem-vindo Espírito Santo, chega a dar né? Pô, ele tá aqui realmente, né? Então ele tá trazendo essa mensagem para vocês de o que realmente a gente tem que fazer para ser próspero, para atrair isso, né? Hoje a gente está com um grande desafio aqui. Chegou aqui o Márcio com essa caixinha. Você sabe que essa caixinha está cheia ainda e o Raul não abriu ela. Não abriu para a gente degustar ainda. Ele deixou assim para a gente estar trabalhando aqui, falando a mensagem, não deixou ainda, né, Márcio? Tu vê só como é que é. Eu até tentei, mas vamos respeitar. Então vamos respeitar aí o horário, né? O cara ali, vamos respeitar. Então é isso, Raul e pessoal. Eu acho que trabalhar essa questão de que a força dos braços nos leva além, com certeza nos leva. Né? Mas tu ter o teu coração confortado por Deus nas decisões, ele vai te levar muito mais fácil, não vai precisar lutar tanto, né? Tu não vai precisar estar lá lutando tanto. Talvez a pessoa que acorda às 5h30 vai dizer, pô, já chega? Calmou, agora tu não vai precisar levantar às 5h30. Pode levantar às 5h45. Não, tu pode levantar lá às 8 horas. Eu vou botar uma pessoa para trabalhar contigo que ela vai acordar às 5h30 e que às 2 horas da tarde ela vai estar em casa. Tu não precisa mais acordar às 5h30 para estar meia-noite em casa e dormir e acordar de novo às 5h30. Né? Então é isso que Deus faz. Tu vai chegar com a força do braço, mas através de mim, né, dele, nós vamos conseguir algo bem maior e algo que não seja também com tanto sacrifício, que não deixa nós tão cansados, com a parte tanto mental e física cansada. Então, entregue a ele, que ele vai te dar os caminhos certos, os atalhos para seguir, as pessoas vão chegar até ti, né? As pessoas vão chegar e vão te dar orientações no qual tu vai dizer, não, é isso mesmo que eu vou seguir. Então, nós empresários, nós temos que estar com o coração aberto para escutar e colocar se aquilo ali realmente é para nós ou não. Né? Se realmente nós temos que transformar aquela ideia, aquela sugestão, apenas aquele bate-papo em algo para dentro da nossa empresa. Porque eu já tive várias ideias, né, dentro da empresa, em sites, enfim, que o Espírito Santo mostrou através de outras pessoas que não era ambiente empresarial. Né? Que era talvez num ambiente de amigos, talvez era num ambiente de reuniões até que não tinha nada a ver com a questão empresarial, mas ele me mostrou que eu deveria seguir um caminho lá na minha empresa. Né? Deu aquele, olha só, é isso aqui que eu quero falar contigo. Então é assim, eu acredito nisso, eu acredito que quando ele fala conosco e dizendo é esse caminho que você tem que seguir agora, a gente tem que seguir. Falou 3 coisas legais aí que eu anotei aqui, que é importante para você que está assistindo.
A primeira é que tem uma parte que é nossa. Ponto. Acordar cedo é nossa parte. Sim. Ser íntegro é nossa parte. Cumprir nosso papel, estudar, ir atrás dos números, aprender a receita correta, aprender a vender, buscar, atender bem o cliente, tem essa parte é nossa. Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento necessário para a tua empresa evoluir, fazer as parcerias, conexões necessárias para o teu processo crescer, para evoluir. Tem um outro passo também que é teu, que é ouvir os sinais de pessoas te dando conselhos. Os sinais de Deus dizendo assim, não é por esse caminho, filho, para de dar cabeçada, tu lá teimoso, tá indo lá dando cabeçada, não acontece. Né? Claro. Então, assim, há um processo importante nesse negócio. E há um momento também, e aí complementando um pouco do que tu estava falando antes, e eu não sei se você passa por isso, vocês já passaram, que tem um momento que tu tem que quebrar o vaso e criar outro, através de Deus, às vezes. Porque aquilo que tu fez até agora, talvez precise mudar alguma coisa, como tu vê os negócios, como tu trata os negócios, como tu respeita o teu processo, como tu respeita os teus limites, né? Então, quantas histórias a gente conhece de empreendedores que bateram na trave do céu e voltaram entendendo o que tinha acontecido, né? Ou negócio que ele estava insistindo há muito tempo e não dava certo, e depois quando ele mudava, entendia os sinais, que Deus vai fechando algumas portas para abrir outras para ti. E tu é teimoso às vezes, né? Como eu brinco, né? Todo bom empreendedor é um bom teimoso. Mas quando eu falo da força do braço também, eu digo muito nisso, né? Às vezes a gente tem tanta confiança de que a gente está certo pelo sucesso passado, e às vezes Deus está falando contigo por sinais, está te avisando, está te dizendo, né? E às vezes também tu não cumpre a tua parte, né? Eu não sei, pastor, o que tu acha, mas o que eu vejo? Muitas pessoas vão muito para o extremo. Ou confio demais no braço, ou jogam tudo na conta do pai. E acho que a gente precisa achar o meio termo desse negócio, né? A gente precisa achar esse meio caminho aí, né? Perfeito. A gente não pode usar da nossa fé para dizer seja a vontade de Deus, né? Deus, é aquela... se Deus quiser... Deus né? vai dar. Se Deus quiser, Deus me dá. Não, ele te deu 24 horas no dia como deu para qualquer outro ser humano no planeta. Né? E por que uns prosperam mais do que outros? Porque usam melhor o seu tempo. Porque... Eu costumo... Tem um ditado que diz assim, né? Que o tempo é dinheiro. Mas, na verdade, a gente troca o nosso tempo por dinheiro. A gente troca o nosso tempo por diversão, a gente troca o nosso tempo por tantas coisas. E quando você troca por dinheiro, trocou por 1.000 e o outro trocou por 5.000, qual foi a diferença? Se o tempo é o mesmo, nós temos o mesmo tempo. Né? E por que um trocou por mais e outro trocou por menos? Porque um tinha mais qualificação para fazer algo, o outro tinha menos qualificação. E por isso ele ganhou o salário. E a gente chama essa troca de tempo por dinheiro de salário. Né? Agora, isso é o corriqueiro, é o dia a dia. Olha o que diz Tiago 4. Estava agora, o Anderson falando aqui, eu estava lembrando de algo. A falibilidade dos projetos humanos quer dizer que é a fragilidade dos projetos do ser humano. Olha o que Deus diz aqui. Tiago 4,13. Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Em outra tradução diz lá, nós venderemos e ganharemos dinheiro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã e qual é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais as vossas arrogantes pretensões, toda jactância, semelhança, coisa maligna, e aí Deus está começando a puxar para outro lado. Mas, apoiando-se nessa questão da força do braço, né? Que a gente, quando vai até o Senhor, entrega o nosso dia e confia nele, as coisas vão começando a caminhar na vontade de Deus. Você falou que às vezes ouve Deus falando através de outras pessoas. É interessante. Para uns, né, antes o Anderson disse que ele trabalha até dormindo, né? Trabalha. Às vezes a gente pede, Deus, me dá uma ideia. Eu quero sair desse problema, eu quero uma solução. E aí, o cara sonhou. E no outro dia sai e conta para a esposa, conta para o pai, conta para a mãe, conta para todo mundo, procura na internet o significado do sonho. Só que Deus que te deu o sonho é o mesmo Deus que quer te revelar o sonho. E muitos sonhos há revelações. Agora, às vezes a gente não presta atenção. Aí Deus vai lá e usa... Deus fala comigo, orei, entreguei.
Aí foi tomar café, a esposa pegou e disse assim, já fez tal coisa lá no teu negócio? Nunca falou nada, mas naquele momento ela parou do teu lado e falou, né? E aí eu disse, será que Deus está falando comigo? Só falta o anjo descer e dizer assim, acorda aí, rapaz. E tem gente que não escuta, né, E não pastor? escuta. Não escutam. Não Os escuta. sinais, né? São vários sinais. E Deus está falando através de pessoas, através do podcast, através de amigos, através do pastor na igreja, através da Bíblia, através de tantas coisas. No GC, onde a gente estiver conectado, onde estiver o Senhor e a sua vontade, a sua palavra, ali a gente vai ter uma resposta. E a gente somos eternos buscadores de orientações, né? Somos aprendizes. Eu escutei de um pastor americano, o Dr. Mike Murdock, que ele sempre diz assim, as pessoas perguntam para ele, diz assim, o que você faz? Eu sou um eterno aprendiz, já está com 80 e poucos anos. Eu sou um aprendiz, eu quero aprender, eu não sei tudo, eu quero aprender. E quanto mais a gente aprende, a gente mostra humildade. E se eu mostro humildade, eu mostro que eu não confio na minha própria sabedoria, né? Não dá para confundir, pegando o gancho do Anderson aqui, não dá para confundir a força do nosso corpo, ser humano, e que temos a obrigação de fazer as coisas. Claro que temos. Se eu não pegar a vassoura para varrer a casa não fica varrida. Né? Se eu sujar a louça e não lavar, daqui a pouco não tem mais louça para usar. Né? Então, são coisas naturais que a gente precisa fazer. Agora, existem coisas que a gente precisa das decisões. E agora, Senhor? Como farei? Onde irei? Como vou construir? Como vou negociar? Esse produto é para mim, esse mercado é para mim. Sabe? Essa porta é do Senhor ou não? Quem sabe tem um tropeço ali na frente. Abriu-se um negócio, daqui a pouco você vai de cabeça e ali na frente é um tropeço. Né? Então, a gente precisa confiar. Aí que está o confiar, não confiar no homem, e sim confiar no Senhor. Confiar no que Deus vai te dizer, que daí você vai ter Por isso que aqui é o texto que acabamos de ler em Tiago, né? Amanhã negociaremos e teremos lucros. E aí Deus diz assim, não sabeis o que sucederá amanhã e que a sua vida é como uma neblina. Perfeito. Tu fala aí me deu um insight. Uma das pregações do pastor Júnior lá na série Pedro ainda. Vocês vão lembrar. Acho que foi a primeira, não lembro agora. Ele trouxe um insight muito legal. Talvez tu vá lembrar. E talvez seja a tua situação agora enquanto empresário, do que o pastor falou agora. Às vezes Deus manda os sinais. Às vezes até a sabedoria chega para ti. Só que tu tá com o barco cheio. E aí o milagre da pesca não acontece. Se Pedro tivesse pescado meia dúzia de peixinho aquele dia, ou aquela madrugada, ele não teria aceito jogar a rede de novo. O barco tinha que estar vazio para poder o milagre acontecer. E talvez tu tenha que esvaziar algumas coisas. Como eu falo que a força do braço, às vezes é conhecimento, às vezes é saber demais determinado. De si mesmo, tem que se esvaziar de si mesmo, às vezes. Às vezes o empresário, por tudo que viveu, pela experiência que tem, pelo sucesso que teve, ou por que sabe da vida, acaba tendo dificuldade de reconhecer que algumas coisas ele precisa se prostrar, ele precisa entender para que o milagre aconteça, né? E aí o pastor pregava e trouxe o insight que se o barco de Pedro tivesse meio cheio, as redes não teriam se enchido aquele dia e ele não teria provado do milagre, né? E Márcio, eu queria te fazer uma pergunta nessa linha, né? Se algum momento, cara, da vida Deus te mostrou que era ele, cara, não era o teu braço, não era o teu conhecimento, a capacidade de vender, a tua inteligência, o teu network. Em algum momento da tua vida, Deus te provou que era ele que estava no comando e não era o teu braço? Para minha felicidade, sim. Né? Essa é a verdade. Para essa nova história que eu tenho vivido, Deus teve esse cuidado, essa misericórdia, né? Não, vem cá que eu vou te mostrar como que é, né? Então, em determinado momento, assim, da nossa trajetória, as portas se fecharam de uma maneira que eu cheguei para trabalhar, né? Um belo dia eu cheguei para trabalhar e a minha esposa estava conversando, ela e o meu filho. Meu filho naquela época acho que estava com 9 ou 10 anos. E aí eles estavam conversando com uns caras de capacete lá na frente da loja. O pessoal da RGE tinha ido lá para cortar a luz. A gente não tinha conseguido completar ainda o valor que era necessário, né? E aí eu tava vivendo aquela angústia ali, né? Vai entrar, e já tinha uma situação pendente, né? E aí eu cheguei para trabalhar e vi aquela cena ali, né? Dos dois conversando com o cara. Não, ele vai pagar e tal. E aí o cara foi super educado com a gente. Falou, não,
não tem o que eu fazer, infelizmente. E no meio da tarde foi desligado mesmo a luz e a gente teve que fechar as portas de maneira manual. Aí eu fui para um canto assim e comecei a questionar, comecei a conversar com Deus, tentar entender o porquê daquilo ali, né? E aí naquele momento ali eu desisti. Aquele momento eu desisti eu falei para Deus, eu não quero mais. O meu comércio ele tem que ser produtivo, ele tem que se pagar. Isso aí para mim está sendo muito complicado. E aí eu desisti de fazer as coisas do meu jeito. E quando eu desisti de fazer as coisas do meu jeito, eu fui para um canto, como eu falei, né, lá no fundo da nossa empresa. E aí eu falei para Deus, eu não quero mais, mas se é da tua vontade, Senhor, eu me coloco à disposição para fazer o que tu quiser. Se tu tem interesse em abençoar pessoas aqui dentro, a partir de nós, porque nós estamos sofrendo isso, eu me coloco à disposição e só que daqui para frente a empresa é tua. Eu não decido mais nada, eu não tenho como resolver essa situação e cheguei no meu limite. Daqui para frente é contigo e é baseado num milagre que as coisas vão acabar ou vão recomeçar. E aí eu senti aquela voz, uma voz assim bem forte assim, vai para a RGE. E eu tava a pé naquela época, não tava sem carro, fui, calorão, fui caminhando para 79. Cheguei lá na RGE, me chamaram a senha, né? A guria me olhou assim, tu é tal pessoa, né? Eu, puxa, Eu já conheci. o que eu vou falar agora? Aí eu falei pra ela, moça, a situação é essa, eu tô com essa pendência aqui e eu já tenho um parcelamento. Eu tinha uma pendência, mas eu já tinha um parcelamento. E ela assim, e a mulher sempre atendendo, sorrindo, parecia, tava, sabe, brilhando a pessoa. Acabando teu mundo ali. Meu Deus, Aí ela falou assim, não, seu Márcio, fica tranquilo. É só o senhor pagar a última do parcelamento que eu reparcelo pro senhor tudo. O senhor tem Pix aí? Resumindo, eu não tinha o dinheiro para luz e nem para comprar os insumos. Faltava um valor. Eu paguei aquela última parcela e ela disse assim, vou colocar como prioridade para eles ligarem hoje. Pode deixar. Ligou lá para uma pessoa que poderia ajudar. Eu saí dali com a situação da luz resolvida e com dinheiro para ir no mercado comprar os insumos. Eu vim de lá da RGE para casa assim, conversando com Deus e não tinha mais o que eu fazer, sabe? Ali eu entendi que eu... Entregou, né? Eu entreguei mesmo. Se não foi, Senhor me ajuda. Não, foi como eu passei aqui para vocês. E para mim chegar aqui, falar essa história para vocês com força, somente Deus te dando força, porque o homem é orgulhoso, vamos falar a verdade? Total. Muito. Total. Qual homem aí que não é orgulhoso? Total. Aí tem que reconstruir algumas coisas, né? Então, aquele momento ali, Deus começou a reconstruir tudo. Tudo na minha empresa, tudo na minha vida particular, tudo na minha vida ministerial. E as coisas começaram a dar certo. E aí Deus usava pessoas para vir falar comigo. Vinha pessoas e falava assim, tu tá com uma cara assim, fica tranquilo, Deus está operando. E aí a gente confiava. Aí aumentava um pouco o serviço, tu tentava contratar alguém, não tinha jeito de contratar. Daí eu aprendi a orar. Senhor, se o senhor quer que aumente tal produção ou tal venda, manda alguém. No outro dia, o que acontecia? Tem uma vaga para mim? Tem? Vem. E só chegava os camisa 10, que a gente fala lá na empresa, né? Como é que é os camisa 10? Os camisa 10 é os melhores na área, né? Não, nunca foi assim, gente. Deus sempre mandava pessoas lá que tinham um propósito. Todas as pessoas que passaram por lá, ou as que estão lá, todas era para se reconciliar com Deus, ou era para consertar a vida com Deus. E até hoje é assim. Jesus. Assim, gurizada, eu não vendo mais, é difícil tu ir lá e eu conseguir te atender, e é a parte que eu mais gosto.
Eu estou conversando com o funcionário, eu estou conversando com o fornecedor, eu estou conversando com o cliente. E o nome de Deus é glorificado através da nossa empresa. Porque todo o nosso bairro que nos conhece, o assunto era qual? Quebraram, estão ferrados, estão devendo, pisa em cima, esses aí estão mortos. E o que aconteceu? Passou esse tempo e as pessoas notaram o que Deus tinha feito lá. Amém. A gente não vende mais pão, a gente é especialista hoje em salgados. E que padaria que existe no mundo que não vende pão? Então eu falo para vocês, o que Deus fez e está fazendo é um projeto único, modelo na nossa empresa. E não tem como tu não se emocionar e não se alegrar em saber que tá doendo. Tu ser fiel, fazer o que Deus está mandando, renunciar muitas coisas, mas o que ele tem feito tem sido tremendo, verdadeiramente. E não é vergonha dizer que cheguei no fundo. Não. Eu cheguei no fundo e todas as coisas que ainda precisam ser organizadas, ir para um determinado lugar, elas estão acontecendo, mas não no meu tempo. Eu não consigo pedir para Deus quase nada. Eu amanheço e, Senhor, eis-me aqui. E aí eu vou, faço as tarefas que precisa. Às vezes não precisa fazer nenhuma tarefa, vou cuidar da família, coisa que eu nunca fiz. Pensava em fazer o quê? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. A gente montou equipes, veio pessoas capacitadas, Deus capacitou outras que estavam lá dentro, e eu posso dizer assim com o maior orgulho que as pessoas que estão comigo lá mais tempo e as pessoas que eu vejo o crescimento, é isso daí que me deixa feliz. E eu falo isso para eles lá. Eu falo para eles, a gente tá treinando vocês para vocês ter sucesso, e vocês tendo sucesso, eu fico realmente alegre. Mas o sucesso não está relacionado ao dinheiro que eles ganham lá. O sucesso deles, para mim, está relacionado a quando chega lá alguém que está com a família destruída, quando eu vejo está bem. Tá cheio de dívida, quando a gente vê tá bem. Tá, às vezes as pessoas chegam para trabalhar, não tem nenhum celular para usar, gente. Não tem. E aí tu tem uma escolha. Vou dar um direcionamento para ela, vou deixar Deus mostrar para ela. Então, assim, muitas vezes a gente reúne a galera lá, no meio da tarde, às vezes eu fecho com a empresa, fecha tudo, chama todo mundo. Ô, pessoal, tem uma coisa de Deus para falar para vocês. E a mensagem que Deus manda, eu faço aquele momento ali, no momento que Deus mandar, e a gente vai trabalhando assim, sabe? E Deus é o dono da empresa. Quando o funcionário vai entrar lá, eu digo assim, ó, essa empresa é de Deus, foi Ele que te mandou vir trabalhar aqui, e eu posso te ajudar no que tu precisar. Mas tu tem que saber, tem coisas que tu pode e tem coisas que tu não pode contar comigo. Porque o real dono da empresa é Ele. E aí, depois de um tempo, eu conto essa mesma história e digo que daquele momento em diante é dele e eu sou o simples ajudante. E é assim que eu me sinto. Um pequeno ajudante que está sendo beneficiado, que está sendo abençoado e que principalmente que se desprendeu de bens, se desprendeu de dinheiro, porque eu sempre ganhei dinheiro novo, entendeu? O que o pessoal da minha idade não tinha, eu já tinha trabalhando, então, mas o meu vício realmente era trabalhar. Não tinha dia, não tinha horário, porque como tu falou ali, né? Ah, trabalha das 5 da manhã até meia-noite. Quantos anos eu fiz isso? Para de vez em quando alguém olhar o teu Instagram e dizer assim, meu Deus, olha aí. Não, peraí, cara, já fiz vestibular, foi bem intenso o meu vestibular. Hoje a gente está indo para uma pós-graduação, mas na faculdade onde Deus é professor. E aí ele diz, ele diz assim, ó, para tudo, pega a família e vai. Sabe o que eu faço? Eu vou. E quando eu tô pronto para ir, e ele diz assim, ó, mas conversa primeiro lá com a Maria. Aí vai eu lá e chamo a Maria nesse mesmo canto que eu entreguei lá para Deus na empresa. E eu digo, e aí, Maria? O que está acontecendo? E aí a Maria vem,
e conversa aquilo ali, aquela conversa vira meia hora, 1 hora, e aí tu sai dali assim, ó, tu não sai pesado com a história da Maria. Sim. Tu sai leve porque tu fez o que Deus mandou. Parece papo assim de crentão, né? Mas é assim, gente. Eu não tive outro caminho. Mas a tua empresa virou um local de reconciliação, Pode ter certeza. E, de renovo. As e pessoas até- chegam quebradas lá e vocês Chega, estão levantando as chega pessoas. quebrado, gente. E assim, não... Como eu disse pro Raul um dia, Raul, tu vai conhecer a minha história, tu vai entender o que Deus está fazendo lá e com certeza tu vai ter um interesse maior de me ajudar a fazer o que eu não tenho expertise em fazer. Mas eu creio que Deus vai direcionar aí a nossa trajetória, porque muitas vezes a gente pensa, né? Ah, mas será que eu sou capaz de fazer tudo isso que Deus está me mostrando? Até mais. Então é isso, gente. Eu aprendi a confiar da pior maneira? Sim, da pior maneira. Mas eu agradeço a Deus por Ele ter deixado, né, eu ficar apenas com o nariz para fora. Porque ali eu conseguia respirar, né? E ali naquele respiro ele foi puxando devagarinho. E tudo que eu falava que eu não queria mais, ele disse, não, mas vamos tentar de novo. Vamos lá. E aí tira balcão, tira isso, tira aquilo. E as pessoas chegavam lá, tiravam sarro. Que padaria que não vende pão, vende prego. Eu falava assim, por que vende prego? Não, pode fechar as portas. Pode lacrar aí as tuas portas, não tem nada aqui. Só que eu estava vivendo algo que já é vivido em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que é o quê? Um delivery muito forte. A verdade é que quando eu estava no barco e a tempestade estava me consumindo, Sim. eu também ouvi um conselho de Deus, que Deus disse assim, ó, descansa agora nessa tempestade e vai estudar e te modernizar. Mas que modernizar, meu Deus? Aí comprei um curso na internet que eu entrei num grupo de WhatsApp que tinha 400 pessoas e eu fiz amizade com 2, 3 dos que eram mais falantes lá e os caras me deram o caminho, ó, vem cá, por que tu não faz desse jeito? E aí ontem esse cara que foi meu professor, que alguns salgados que eu faço hoje foi ele que me deu a receita. Ontem eu pude ajudar ele. Ontem eu chamei ele e disse assim, vem cá, meu amigo, mas tu anda muito solto nessas tuas fotos aí, o que que tá acontecendo? Ele, meu irmão, tô precisando da tua ajuda. Daí o que que foi? Tô com um problema em casa, saí de casa. E aí eu pude dizer para ele, ó, quer resolver a tua vida? Quero. Só tem esse caminho aqui, ó. E aí eu pude pregar para ele, falar para ele do que Deus fez na minha vida, que ele tem feito. E aí, mais uma vez, não é sobre a empresa. As conexões que a empresa me trouxe, eu tenho uma escolha. Nego dizer que é Deus que pode mudar a vida dele e falo de negócio, ou aproveito essa oportunidade. E aí Deus vai me provando, né? Sim, com certeza. Então isso tem acontecido muitas vezes. É nesse sentido aí. Meu braço até pode crescer gordura, músculo, mas antes de eu levantar o braço, eu tento ouvir a voz de Deus, o que é que Ele quer, né? Por causa que, às vezes, a galera não escuta mais a voz de Deus. Não. Mas se eu tiver com o olho fechado, vocês estão aqui conversando comigo, como que eu vou saber qual dos 3 que está falando? Eu tenho que ter uma certa intimidade para me reconhecer a voz de cada um de vocês. E a voz de Deus na minha vida não foi diferente. Foi quando eu estava cego e surdo espiritualmente que veio aquele rompante assim que eu identifiquei. Olha só, É Deus. Deus fala comigo através dessa pessoa, às vezes até mesmo de um carro que passa, de um caminhão com uma frase, de uma porta que é fechado, porque muitas portas se fecham. Todo mundo quer te vender quando tu tá bem. Quando tu não tá bem, tu não consegue nem comprar insumo. Mas não é uma história triste, viu? É uma história de dependência de Deus. Amém. Inspiração, Né? né? No presente de Se Deus. Deus tem planos de prosperar, Ele se encarrega de tudo. E é isso que Deus tem feito. Através de tudo isso que a gente falou aqui, hoje é um momento muito alegre para nós. Ah, que bênção. A gente está com uma equipe grande, né? Veio pessoas
descapacitadas, que Deus capacitou, e hoje eu não me imagino sem elas. E veio pessoas também capacitadas, que foi difícil para mim deixar elas fazerem algo que eu me considerava tão bom. E o desafio tá aí, gente. Vai formar novos líderes? Beleza. Então tá, então eu vou te dar a oportunidade. Sem ciúmes, hein? E aí tu tem que ver alguém fazer algo melhor que tu, e Deus vai multiplicando na tua vida e na dos teus colegas. E aí foi isso que eu entendi. Que não se trata mais sobre o que eu quero. Se trata sobre o que Deus quer. E me coloquei à disposição. Submissão, essa é a palavra exata. Uau. Eu não consigo, para vocês terem uma ideia, eu não consigo decidir que eu vou trocar de carro. Eu estou esperando uma concessionária me ligar, o financiamento pronto, porque eu não tenho coragem de ir lá e fazer. Deus não falou comigo de maneira clara. Entendi. E quando foi lançado aqui o podcast, Deus é testemunha, né? E aí daquele que falar no nome de Deus, se não for verdade, né? Fiquei com o coração assim, nossa, podcast, grupo, pessoal, empresários, curso. Quando eu vi que começou o curso e o podcast, meu Deus, eu tenho que estar dentro, uma coisa que me chama a atenção. Quando meu telefone tocou na mensagem, gente, eu não acreditei. Pensei, não para mim estar aqui, entende? Mas Deus conhece os menores e os maiores sonhos da gente. E eu não falei para ninguém, entende? Então, é mais um momento que Deus está proporcionando para mim. E eu espero que você que está aí escutando possa entender. E realmente, se um dia tu me conheceu e não teve mais contato comigo, não sou mais aquela pessoa. Hoje eu sou um novo homem. Sou um filho de Deus. Que benção. Amém. Não faço mais parte daquela. Chega um momento, né? Ouvindo tua história, chega um momento na caminhada que todo empreendedor entende que não é sobre ele, né? Não é sobre ele. É sobre a graça de Deus que a coisa acontece, né? Márcio, obrigado por compartilhar demais a tua história. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, né? É uma história particular, mas a gente não tinha tantos detalhes da história do Márcio, assim. Mas eu sei que está ouvindo. Essa é uma das propostas do podcast. Não só te trazer coisas técnicas ou trazer direcionamentos técnicos, mas te inspirar, te dar testemunhos de que quando tu coloca Deus como sócio, que nem o Anderson gosta de falar, ou como melhor consultor dos teus negócios, quando tu começa a reconhecer os sinais, quando tu começa a ter intimidade com o Pai, tu começa a conversar sim, ouvir uma voz, ouvir as pessoas, mas agora quando tu consegue transformar o teu negócio num lugar de recuperação de pessoas, transformação de vidas. Cara, tu é um abençoado e eu acho que demais a tua história. Parabéns por essa transparência, porque eu acho que a consciência de tudo que aconteceu, eu acho que também é uma bênção. Tem pessoas que às vezes que é abençoado e não percebe, né? Não tem consciência, né? Eu não sei, eu de verdade, quando eu escuto histórias assim, a gente deveria quase envelopar ela e ficar reprisando elas, porque são lições que todo empreendedor deveria, cristão ou não cristão, deveria saber disso. Qual é o problema? O problema é que às vezes, né, Márcio, é num processo duro que a gente tem essa revelação, né? Às vezes é num processo difícil, que talvez seja o teu processo agora. Quem sabe seja o teu momento de, assim como o Márcio, ir lá pro fundo da tua loja, da tua empresa, te prostrar, falar com o Pai, conversar com Ele, coloca na mão dele. Talvez o teu braço teu suor já não dá mais, o teu conhecimento, talvez é um momento agora. Talvez é um momento de tu vir aqui conhecer o Márcio aqui no culto, tá servindo todo domingo, em Somme tá aqui servindo, né? Vem conhecer. Então, te convido para vir ver esse personagem, esse testemunho presencial. Então, ter uma empresa, ser um empreendedor e poder ter na tua empresa algo que transforma as vidas, eu acho que é o caso aqui do Márcio. Testemunhos. Imagina a tua família, cara, vendo isso tudo. Nossa. Pastor, quer falar alguma coisa sobre essa história? Porque a minha percepção é que isto é que faz valer a pena um podcast desse, sabe? Poder produzir, trazer uma história dessa, que talvez alguém vai ver isso. Não sei se hoje, nós estamos em 2025, daqui a pouco esse vídeo vai ficar gravado para 2026. Isso aqui é atemporal. Nós começamos falando em algum momento aqui sobre a força do braço, sobre coisas velhas e coisas antigas. A coisa velha é o que está ultrapassada. A coisa antiga é o que ultrapassa o tempo. E as lições de Deus ultrapassam o tempo.
a tua história, se a gente lê a Bíblia, a gente já viu ela várias vezes. E muitos de nós não aprendeu ainda. E talvez você está vendo esse podcast, ouvindo a história do Márcio, o testemunho dele aqui, abrindo o lado muito particular, né? O Anderson fala muito disso, pô, a gente quebra, a gente não gosta de contar essa história. E aqui a ideia não é produzir conteúdo motivacional, é trazer testemunhos de que Deus está conduzindo esse podcast também. Verdade. Quando convida um cara que nem tu para vir aqui, depois de um dia de trabalho, tá aqui com a gente, né, produzindo. Então, te agradeço demais, Márcio, pela tua história. Benção na nossa vida, benção nesse podcast. Espero que você tenha tirado essas lições. E não quer Alguma dizer, coisa? desculpa, Raul, Claro. não quer dizer assim que tu ter uma empresa, né, Márcio? É só tu entregar a palavra, né? E não foi isso, né, que nós estamos colocando aqui. Para te ter uma empresa, sim, tu tem que conhecer técnicas, tu tem que ter pessoas do teu lado, tu tem que saber de contabilidade, tu tem que saber de administração, tem que saber de liderança, né? Tu tem que entender de várias coisas para te ser hoje um empresário, um empreendedor, né? Às vezes Deus nos mostra o quanto capaz que nós somos, a gente não sabe, mas Ele também, e nós comentamos aqui, Ele coloca muitas pessoas do nosso lado para ser os nossos braços e fortalecer. Muito que a gente conversa sobre o intraempreendedor dentro de umas empresas, que ele vem também empreender dentro das empresas e crescer. Quantos intraempreendedores talvez esteja lá no teu negócio hoje, né? Que tá empreendendo, tá buscando ensinamento, né? Quantas vezes quando eu trabalhei em alguns lugares, eu ia para casa e estudava o negócio do meu chefe, da empresa que eu estava trabalhando, né? E me orgulho hoje, se eu não tenho conhecimento, mas de pessoas que saem do meu negócio lá, saem da minha empresa, que são funcionários e que vão estudar para ser melhores, né? Isso eu acho muito... ele está buscando a força do braço, né? Ele está buscando conhecimento. Mas no momento onde Deus te abre a porta, te abre, olha só, vai por esse caminho, como realmente fez com o Márcio aí, tu já tem o conhecimento disso, né? Então o conhecimento dele era nessa caixa que está fechada e a gente não comeu nada ainda porque o Raul deixou fechado. Mas é isso que realmente a gente vê, né? Esses testemunhos que mostra, pô, tu tinha o conhecimento de transformar o teu negócio, né? De fazer isso. Ele não chegou assim, ó, vai fazer prédio. Tu tem que parar de montar uma padaria hoje, tu tem que ir lá agora abrir uma fruteira, né? Nós, como empreendedor, talvez a gente vai se dar bem também em vender xícara, em vender computador, porque nós somos vendedores às vezes, né? Muitas vezes. A gente vai conseguir. Mas não, ele quis que dentro do que ele fazia, que as pessoas chegassem até lá e que construísse algo a mais que apenas o salário e o valor, né? Então é isso. Busca o conhecimento, que é também o que o podcast quer passar, também as orientações, o que pode fazer de liderança. Pessoal, o que a gente tem que fazer em escala de liderança, o que nós temos que ter dentro da empresa, quem nós temos que visualizar que está realmente fazendo ou não, né? Hoje a gente está numa abordagem mais relacionada à parte cristã, mas também nós temos que relacionar a parte técnica, né? Então hoje esse podcast ele mostrou que a força do braço faz muito acontecer, mas a força que é a palavra, a força que é Deus nos faz muito mais, né? Então vá lá, busca o conhecimento, busque o que realmente tu queres para tua vida, né? Talvez tu tá fazendo uma formação hoje que tu nem vai trabalhar. Tem uma formação lá que tu tá fazendo uma faculdade que talvez tu nem vai trabalhar mais tarde, ou uma faculdade que tu fez, nossa, eu nem consegui um emprego lá, mas aquilo ali fez tu ter conhecimento para alguma coisa, né? Para algum propósito à frente. Então largue na mão de Deus, chegue no canto lá, como o Márcio fez, e converse com eles. Qual é o meu propósito hoje? O que eu tenho que fazer para dar certo, né? Me mostre. Pode ser instantâneo, pode não ser instantâneo, mas ele vai mostrar. Cara, isso é de Deus, mas o que tu falou provocou demais uma padaria que não vende pão. Cara, maravilhoso, só Deus fazendo uma coisa dessa, cara. Não tem explicação, não tem, maluco. Um comentário, pastor? É forte. Eu só posso dar graças a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com vocês esse testemunho. Márcio, eu acho extremamente proveitoso o que você comentou aqui, alguns tópicos que
quando você vê o seu funcionário dando certo na vida, sabe? Isso alegra o coração. Esse é o sentimento do... Compartilho por aquilo que eu vivo, já vivi. O sentimento do pastor, quando vê a ovelha fazendo as coisas certas e prosperando, progredindo. É um sentimento paterno, é um sentimento de responsabilidade, sabe? Quando a gente vê um filho conquistando algo em cima do ensino do pai, da mãe, a gente vê aquilo acontecendo, não fica, o coração não se enche de alegria, Anderson? Sim, com Quando vê o filho, né, Raul? Quando vê que, poxa, a menina tá obedecendo aquele pequeno detalhezinho que fez toda a diferença, e você fica feliz só pelo aquele ato de, né, de compreensão, de obediência, e a gente às vezes se alegra, sim, a gente se alegra. Isso é um coração que mostra integridade, um coração que mostra responsabilidade. E eu louvo a Deus pela tua vida, achei impactante o teu testemunho, muito bom. E a gente aprende muito, sabe? Muitas vezes me deparei com situações semelhantes à sua, em que não tinha expectativa de fazer alguma coisa, e agora cheguei no fundo, não sei o que fazer. Não há soluções. Mas quando a gente para tudo e busca o socorro no Senhor, Ele dá a solução, sabe? Ele faz a gente enxergar o que não estava enxergando. Aí parece que os nossos olhos alivia o coração. Quando você orou, eu te garanto que quando você entregou tudo para Deus e não dá mais, ali saiu um fardo dos teus ombros. Foi um momento do alívio. Porque daí você diz, agora não é na minha força, é na força do Senhor. Sabe? A Bíblia diz assim, em Isaías, capítulo 10, versículo 27, que o jugo ele é despedaçado por causa da unção. Quando você ouve a voz do Senhor, Ele está te ungindo e quebrando as cadeias sobre a tua vida, sabe? As resistências. E acontece isso na vida de cada um que está nos assistindo agora, seja crente, não crente, descrente, né? Seja o que seja, desigrejado, não importa. Né? Alguém que está nos assistindo agora, com certeza já passou por momentos em que disse, onde é que está Deus na minha vida? Eu tenho uma resposta para você. Deus continua no mesmo lugar, no seu trono, esperando que os seus filhos se acheguem a Ele. E quando a gente se achega ao Senhor, quebrado, todo ralado, todo cheio de problema, Ele é o maior interessado em estender as mãos. Ele é o maior interessado em abrir os braços e vem, meu filho. Né? A parábola do filho pródigo, o pai fez uma festa, ele só queria o filho de volta, ele não queria saber o que foi com a herança, o que aconteceu, como é que foi, não, eu só queria abraçar, só queria receber, só queria dar um beijo no seu filho, sentir o cheiro do seu filho de novo. Isso é tremendo, sabe? Valorizo a Deus, valorizo no Senhor as coisas que a gente tem aprendido aqui, Raul, Anderson. É verdade. E a gente está crescendo. Mesmo. Eu estou crescendo. Verdade demais. Eu estou aprendendo muito, estou colocando em prática, sabe? Estou sendo um ouvinte e um praticante, porque desejo crescer, desejo avançar. E se hoje a gente pode estar aqui, né, representando a igreja, debaixo da bênção do nosso pastor, a gente pode estar representando uma parte da igreja, né, e com uma responsabilidade tão grande, Anderson, Raul, Márcio, a gente pode estar... A gente está dando a gente está chamando a atenção para nós, pessoal, ei, empresários, vamos para esse caminho, sabe? A gente está dando a cara a tapa, né? A gente está dando a cara a bater e dizer assim, olha, pessoal, está dando certo se a gente seguir dessa forma. E a gente só vai ter sucesso se a gente seguir o manual, se a gente seguir a vontade do Senhor. Eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Deus nos guiando. Gente, a gente chegou no nosso momento aqui de despedida. Acho que tenho certeza que foi um conteúdo maravilhoso. Queria te convidar novamente a se inscrever no canal, a deixar teus comentários, a mandar mensagem para nós, ver o que tá achando, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao que está acontecendo aqui nessa mesa, né? E quero pedir para os
os membros da mesa deixar a sua última mensagem. Eu vou começar contigo, Márcio. Primeiro, te agradecer de novo pela tua disponibilidade, parabenizar pela tua história maravilhosa, inspiradora, é um testemunho de Deus. Eu acho que isso vai ficar registrado aqui, né? Te agradecer demais a tua disponibilidade de vir aqui contar essa história para nós, inspirar mais empreendedores para olhar para ti e ver assim, ó, tá ali, Deus tá me mandando uma mensagem através de outro empresário. Então, assim, obrigado em nome da mesa, foi uma honra te receber aqui e a casa é tua. Seja bem-vindo a qualquer momento que quiser participar aqui, tá? Deixa a tua mensagem final para a turma aí. A mensagem que eu sinto no meu coração em deixar para todos que estão ouvindo é que quando tu pensar em desistir, te lembra o porquê que tu começou. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu pensei em desistir, Deus me deu essa direção. Tu lembra por que tu começou? Então essa é a mensagem que... Show. Tava pensando em mandar outra mensagem, mas Deus manda. Vem aqui, comandante. Faz Vou anotar. É ótimo, é Como isso. um bom isso filho aí. obedece ao pai. Pastor, tua última mensagem para nossa audiência, para a turma aí. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e dizer que tem solução, né? Você que está de repente pensando em desistir, se inspire através do testemunho aqui do nosso irmão. E eu tenho certeza que desistir não é a melhor saída. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de cada um de nós. Então, tribulações elas acontecem, dificuldades elas aparecem, mas no Senhor a gente tem a condição de vencer cada uma delas. E é isso. Maravilha. Anderson, tua mensagem final aí para a audiência. Eu havia pensado em falar outras coisas também. E cada vez que ia passando nosso podcast aqui, eu falei, no final quero falar isso. No final quero falar isso. Mas agora esqueci tudo que eu ia falar. Porque o Márcio veio e falou algo sobre... Acabou com vocês, né? Não, o Márcio chegou e falou assim... E até homens com os olhos chegou assim, cheios d'água aqui, vou né? falar uma coisa aqui que é do coração. E a partir daquilo ali me veio um testemunho. Veio um testemunho para mim. Que o meu filho tinha uns 7 anos de idade, ele estava na escolinha da igreja, né? E a gente foi no culto, ele foi na escolinha, e vem tudo que o Márcio falou agora. Ele foi na escolinha, enfim, aí terminou o culto, fui buscar ele estava faceiro, né? Alegre, criança, né? Correndo, pulando. E depois a gente chegou, filho, e aí como é que foi a escolinha, enfim, pai, foi legal, maravilhoso, né? A gente descobriu sobre o Espírito Santo, falamos sobre o vento, né? Que o Espírito Santo é igual ao vento, e muito legal a parte onde a professora chamou assim para dar um testemunho, e ninguém levantou a mão, eu levantei a mão. Mas qual o testemunho que tu tem? Uma criança de 7 anos, né? Qual o testemunho que tu tem? O que tu falou para a professora? Eu cheguei lá na frente de todo mundo e falei assim, eu tenho testemunho para dar. Sempre quando eu caio, eu levanto. Então, sempre quando ele cai, ele levanta. Então, é essa questão de que, através daquilo ali, ele mostra, a gente sempre levanta, mas se a gente estiver com Deus, ele vai estar ali nos apoiando e estar nos levantando, né? Então, é a questão do Márcio, né? Eu também já caí algumas vezes, né? Eu já comentei aqui que eu comecei do zero novamente. E muito bem quando tu falaste, se tu me conheceu em algum momento, se tu viu que eu fiz tal coisa, hoje eu não sou mais aquela pessoa. Então é isso. Talvez você está aí fazendo algo errado ou já fez alguma errado e tem vergonha, né? De se aproximar de Deus. Tem essa vergonha e não tem problema. Né? Então venha próximo, né? Se aproxime de Deus, se aproxime de uma igreja, se aproxime de alguém que está próximo de Deus e que tenha intimidade com Deus. É tão bom ter essa intimidade, que a intimidade tu consegue ouvir, né? Então tantas pessoas na igreja, o pastor vai me corrigir, que talvez não tenha essa intimidade, está tantos anos na igreja, mas talvez um novo na fé, um bebê na fé, né? Ele vai conseguir ter essa aproximação, porque vai ter uma intimidade, algo mais entregue, enfim. Então, se você tem aquela vergonha de dizer, mas as pessoas vão ver que eu sou cristão só porque eu fiz tanta coisa ruim. Não, aquele mundo não te pertence mais, né? Aquele mundo, ele não vai mais te pertencer. Então, se as pessoas dizem, mas tu fez tanta coisa errada. Sim, mas eu não faço mais não faço mais parte daquilo. Né? Aquela pessoa não existe mais. Hoje eu sigo esse caminho e vou seguir sempre o caminho do Senhor. Então é isso, pessoal. Sigam o caminho certo, ouçam as pessoas, né? Empreendedores, não deixa o ego bater, né? Deixa o ego lá embaixo,
Tenta se reformular. Se o seu barco está cheio, se você faz pão numa padaria, não faça mais, talvez. Né? Deixa ele... esvazia para colocar mais salgado dentro. Então é isso que nós precisamos fazer. Talvez o barco está cheio ou está com pessoas que talvez vai dizer, olha, desembarca aqui que agora vai ser outra navegação. Né? As redes podem se encher de quê? Eram peixes, mas pode ser outras pessoas novas. Né? Então é isso que eu tenho que dizer. Siga o caminho, que Deus tem um propósito para todo mundo, mas basta chegar próximo do trono dele. Maravilha. Minha mensagem final, eu nunca construo ela, eu construo ela durante o podcast sempre, né? O nosso lema aqui é conectando fé e ação, né? Talvez a tua ação seja se prostrar, meu amigo. Talvez a tua ação seja voltar pro Pai, né? E talvez a tua ação seja ouvir isso aqui e se render. Ouvir testemunho como os do Márcio, ouvir essa mensagem. Talvez você está recebendo uma mensagem através de Deus. Então receba ela. Então eu quero te deixar com uma mensagem final. Primeiro, reconheça os sinais. Se coloca numa posição e convida Deus para o teu negócio, meu amigo. Convida Deus para o negócio. Porque negócio e fé tem tudo a ver. Tem muita gente que separa as coisas. Não, tem tudo a ver. Prosperidade tem a ver com fé. Quanto mais prosperidade tu tiver, mais generoso tu vai ser. Generosidade gera prosperidade, prosperidade gera generosidade. É assim que a tua empresa vai voltar a crescer ou vai sair de onde está. Quero te agradecer, te convidar mais uma vez a se inscrever no canal. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Raul, só posso falar Claro. um parênteses aqui, bem rápido que Claro. captei. A gente não pode deixar as coisas saírem, né? Bora. Então, assim, pessoal, talvez você esteja na palavra. Talvez você está... A gente falou muito aqui da força do braço e se entregar a Deus. Mas talvez tu já se entregou a Deus e falta força no braço. Talvez falta tu buscar um curso, talvez falta tu buscar o conhecimento para te prosperar. Né? De repente tu tá no caminho, sim. Tu tá no caminho certo. Mas Deus não faz tudo. Né? Então eu acredito assim, que você está no caminho certo, vai lá e busca um curso, busca uma pessoa, busca um mentor, busca algo que vai fazer tu prosperar tanto no mundo dos negócios que tu queres. Busca, de repente, teu líder na tua empresa, busque o teu chefe, busque o dono da empresa e fale, eu quero ser diferente hoje. O que eu tenho que fazer dentro do negócio? Então, talvez, falte a força no braço e você tenha Deus. Às vezes, talvez Deus te manda mais força no braço, alguém que, como tu falou, alguém mais capacitado que a gente para nos ajudar. Gente, desculpa te interromper. Imagina, gente. Obrigado mais uma vez, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Proceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas